Bora te atualizar ainda sobre o Palmeiras, mais esperançoso em relação à contratação de Nino e há um motivo específico. O Palmeiras que decidiu processar por difamação torcedores que picharam os muros do clube e a pressão grande para que reforços importantes sejam contratados. Sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras está mais otimista em relação à contratação de Nino. Na última sexta-feira, o zagueiro trocou seus empresários. Ele era representado pelo Elenco Esportes e os novos agentes do Nino têm excelente relação com o Palmeiras. Situação bem diferente com o pessoal do Elenco Esportes. No Palmeiras existia uma chateação com o pessoal do Elenco Esportes por conta da transferência não realizada com o Claudinho. Vocês lembram que quando o Claudinho era do Zenit, o Palmeiras tentou a contratação do atleta e ficou com a impressão de que o acordo não aconteceu por causa dos seus representantes. Pois bem, com novos agentes, o Nino já trouxe no último sábado para o Palmeiras uma nova sinalização do Zenit. Não se trata de uma oferta oficial, mas a possibilidade de avanço caso o Palmeiras alcance determinadas cifras. Não dá para dizer que o negócio está perto de fechar, mas existe mais otimismo de que o negócio possa acontecer e a pressão no Palmeiras é grande por contratações, especialmente depois da derrota por 4-0 para o Novo Horizontino na última terça-feira. Nino, que é titular absoluto no Zenit, 16 jogos, 1 gol na atual temporada, comprado por 27 milhões de reais. O Zenit sonha com um negócio acima dos 63 milhões de reais. Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar pichadores, que na madrugada dessa terça para quarta-feira, depois da derrota do Palmeiras por 4-0 para o Novo Horizontino, foram até o Allianz Parque e escreveram, entre outras coisas, Leila, seu negócio é roubar. Houve também críticas ao time, citações de que o Palmeiras se tornou um spa e críticas ao técnico Abel Ferreira. Pois bem, esses pichadores foram presos e o Palmeiras decidiu processá-los por difamação. A ideia é acabar com qualquer tipo de novos delitos desse tipo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer primeiro o que você pensa sobre a decisão do Palmeiras de processar esses vândalos. Depois, sobre o atual momento do Palmeiras, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que por conta da pressão em decorrência dessa derrota por 4-0, o Palmeiras decidiu acelerar o processo, o passo e o processo em relação a contratações e pretende fechar com Nino e John Arias nos próximos dias. E o vexame do Palmeiras contra o Novo Horizontino, derrota na noite dessa terça-feira em Novo Horizonte por 4-0, deverá acelerar o processo de busca por reforços. Nas redes sociais, nos muros pichados do Allianz Parque e especialmente em grupos de WhatsApp de conselheiros, revolta total. Tudo por causa da péssima atuação do Palmeiras. O Verdão não tomava ou não perdia por 4 gols de diferença desde 2015, quando levou 5-1 para a Chapecoense, a pior derrota da era Abel Ferreira, que havia sido contratado em 2019. O Abel chegou a dizer depois do jogo, abre aspas, é um golpe duro, talvez a maior derrota desde que estou aqui, agora que seja um abre-olhos para todos. Importante registrar que muros do Allianz Parque amanheceram pichados, com críticas a todo mundo. Leila Pereira, por exemplo, foi alvo do seguinte xingamento: Leila, seu negócio é roubar. Também houve mensagens de time sem vergonha, Spa Palmeiras, além de Abel, acabou a magia, interrogação. É por causa de toda essa repercussão muito ruim que a Leila, na noite da terça-feira, depois dos 4-0, já determinou a Anderson Barros que tente acelerar o processo de contratações. Palmeiras está, nesse momento, em tratativas com o Zenit pelo zagueiro Nino e em conversas com o Wolverhampton pelo meio-atacante John Arias. Não há acordo fechado com nenhum dos dois, mas imaginemos que, diante dessa necessidade de acelerar os processos, o Palmeiras possa avançar em uma dessas duas contratações. Antes de mudar de assunto, só contar que a ESPN do México afirma que o América mexicano quer a contratação de Rafael Veiga e já abriu tratativas com o Palmeiras. Se não houver acordo com o Veiga, o próximo alvo será o também jogador do Palmeiras, Maurício. Palmeiras e Corinthians
disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva. O Palmeiras é outro interessado e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem, na Alemanha, o Vini Souza teve um início de ter passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020. Passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Ah, só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção no sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. A informação que eu apurei, que eu quero trazer, e isso evidentemente respeitando todas as apurações que vêm do México e tudo mais, de que já tem uma negociação aberta em relação ao Veiga. O que eu apurei é o técnico André Jardine, técnico do América do México, passou para os donos, os diretores do América do México, uma lista de reforços. E essa lista de reforços tem 3 nomes de jogadores conhecidos aqui do futebol brasileiro. 2 do Palmeiras. Um é o Rafael Veiga, outro é o Maurício e o Zapelli. São 3 nomes que o Jardine passou lá para a direção do América. Desses 3 nomes, o que faz o olho do Jardine brilhar é o do Rafael Veiga. O Jardine precisa de um jogador com essas características porque o América do México teve uma escassez de gols. Não é de gols por atacante fazendo gols, e sim a criação de gols. Então ele quer um jogador com essa característica. E o Veiga é o que o Jardine gostaria de contar. Outra coisa, o Jardine quer um jogador brasileiro no América. Ah, é? Quer contar com um jogador brasileiro no América do México nessa posição. Então, assim, já há um tempo ele monitora o Veiga. Para se ter uma ideia, tempos atrás ele queria levar o Igor Gomes para o América do México, acabou não dando certo. Meia, assim como o Rafael Veiga. Não tem negociação, isso eu posso garantir para vocês. Assim, fonte muito segura. Não tem negociação aberta. Não há proposta do América do México para o Palmeiras, nem para o staff do Rafael Veiga. O que tem é o desejo, a lista lá tal, e o Rafael Veiga como 01 dessa lista. Há uma dúvida no América, na comissão técnica do Jardine, se o Palmeiras liberaria o Rafael Veiga para uma negociação. E se o Rafael Veiga se interessa por um mercado como o mercado mexicano. Como disse o Fê, ele tem contrato. Tem contrato com o Palmeiras. E a gente sabe que o Rafael Veiga já externou várias vezes em entrevistas que tem um sonho de jogar na Europa, no futebol europeu. E aí, assim, independentemente da prateleira do futebol europeu, é um desejo do Rafael Veiga o futebol europeu. Futebol mexicano é um outro mercado. É um mercado que paga em dólar, é um mercado que paga bem, tem torcida, é uma liga competitiva. O Luan, ex-parceiro do Veiga, tá no Toluca, campeão bem, mexicano, né? E assim, bem demais. Outro dia eu mandei uma mensagem pro Luan no Instagram e falou, pô, tô bem demais aqui, tô feliz, tô com a família e tal. Então, assim, é uma liga atrativa.
Mas o Jardine e a comissão técnica e o América do México, eles não têm essa certeza de que o Rafael Veiga topa. Então é uma situação que ainda está se iniciando. E o América do México, nos próximos dias, próximas horas, quiçá, deve fazer uma investida, principalmente no Rafael Veiga. Eu vou ler já, Felipe, algumas mensagens aqui. Quero que vocês comentem, tá? Que os palmeirenses comentem. Bom, tem a enquete se negociaria ou não o Veiga, mas comentem também ali no chat. Para completar, viu, Bruno Andrade e Felipe, a informação que tem lá do Daniel Bocato é a mesma, né? Que tá no espn.com.br, que o staff do Veiga não recebeu nada. O que é que o pessoal da ESPN do México passa pra gente? Que o clube estaria disposto a pagar 13 milhões de dólares. Pelo Veiga? Pelo Veiga. Nossa, mas aí eu... A informação da ESPN do México é que o América estaria disposto a pagar 13 milhões de dólares. Por que o América não entende que a negociação é difícil? Por 2 pontos. Primeiro, porque o salário que o Veiga ganha aqui no Brasil é considerado alto por eles. E eles pagam bem. E eles pagam bem, mas eles consideram que é um salário alto já e que pelo fato do Veiga ter 30 anos, ele, se for fazer um novo contrato, vai querer fazer o contrato da vida. Pô, mas se chegar essa proposta pro Palmeiras, assim, de 13 milhões de dólares pelo Veiga, que tem 30 anos, eu acho que é cabível aí de pensar em negociar mesmo. E mais um ponto que é o que neste momento também, além, claro, dessa questão toda, mas que é nesse momento um entrave para negociação. Eles já têm o limite de estrangeiros total lá. Tá, já atingiu o limite. Já atingiu o limite. Mas eles têm 2 jogadores que eles estão colocando no mercado, 2 atacantes. O Zúñiga, que é colombiano, e o Dávila, que é chileno. Então, para ele conseguir, para o América conseguir inscrever um jogador brasileiro, seja o Veiga, o Maurício ou qualquer outro jogador brasileiro... Zapelli do Atlético Paranaense também. Ele precisaria negociar um desses jogadores. Então, enquanto não negociar um desses atacantes, ou o chileno ou o colombiano, não tem negócio com o jogador brasileiro. Sim, mas se o América está disposto a pagar 13 milhões de dólares no Veiga, caso não role, teria que subir ainda mais essa pedida para o Maurício, né? Porque é um jogador mais jovem, o Palmeiras pagou caro, então me surpreende, é um movimento ousado, se vier a acontecer a proposta, né? Como o Hernan falou aqui, não tem proposta até o momento, mas assim, se chegar, gente, é um valor muito alto para segurar, né, o Vicari? Que isso já envolveria os impostos e também um percentual que iria para empresários. Então, assim, para o Palmeiras, chegariam 10 milhões de dólares. Tá? Seria o total da operação. Isso, as comissões e os impostos. Mas é bom também, 10 de dólares também tá bem vendido. Tá bem vendido. Lembrando que o auxiliar do Jardine é o PV, Paulo Vitor, que fez carreira no Palmeiras. Trabalhou na base, aliás, foi um dos grandes técnicos da base do Palmeiras. O Leão tá lembrando que a copinha primeira do Palmeiras foi com ele. Aqui tinha Hendrick, Estevão e... Luiz Guilherme? Não, o menino que foi pro mundo árabe. O Giovani. Giovani jogava jogava na direita. Esse time do Palmeiras era muito bom. E era o PV, o técnico. O Paulo Vitor. Então o Paulo Vitor é um cara que pode ser fundamental nessa negociação. Por conhecer o Palmeiras, por conhecer a diretoria do Palmeiras, o Barros, a Leila, o próprio o João Paulo Sampaio, que é muito ativo no departamento de futebol do time principal também, é um cara que é muito escutado, muito ouvido ali nas opiniões. Então, assim, cara, tem tudo para acontecer esse negócio. Só que, assim, como eu falei, que eu apurei lá com o pessoal do América, da comissão técnica e tal. A informação que vem de lá é que, assim, ainda não se tem uma certeza de que o Palmeiras topa negociar e de que o Rafael Veiga topa ir para o México, né? A temporada começou. Nesse momento, Veiga jogou mais titular. O desejo do Jardine, o desejo do América, do que o objetivo do Palmeiras em negociar o jogador e o Veiga de sair. É isso, Hernan? A gente trouxe aqui, acho que no Fala Fonte, os primeiros do ano aqui, que o Veiga não estava muito... Isso veio do entorno dele, essa informação. Que o Veiga não estava muito afim de se transferir para time aqui do Brasil. É verdade, teve isso. E aí teve essa história de Grêmio e tal, e não se confirmou, e que o Veiga toparia se fosse um mercado fora. Ou viria, não toparia, ou viria. Isso veio do entorno do Veiga, né, essa informação. Então me parece que é algo que
de repente pode acontecer, ou o Veiga pelo menos ouvir nesse momento. Vamos ver. Mas é algo que está acontecendo, sim, são nomes, e a gente não pode deixar para trás que tem uma lista com Maurício e Zapelli. Mas o Veiga é o 001 dessa lista. Quando o Veiga volta para o Palmeiras, do empréstimo do Atlético Paranaense, ainda não se tinha uma certeza se o Veiga iria performar, iria ter chance no Palmeiras. Aí começa a ter esse papo de Corinthians e começou a avançar e tal. Na época o presidente era o Duílio, do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. E aí o Alexandre Matos falou assim, não vou liberar. Aí o Vanderlei Luxemburgo começa a utilizar e aí tem aquela... bem naquela semana de troca de sai Luxemburgo, vem Abel. E aí o Abel fala assim, não, eu quero olhar esse moleque. E gostou e virou o resto da história. Mas assim, praticamente assim, o Corinthians estava em cima. É mesmo? Caraca. Estava em cima do Veiga. Foi isso que Nossa. E feito assim, borboleta na história? e assim, mérito de Vanderlei Luxemburgo, Alexandre Matos e Abel Ferreira. Você via aquela história, lembra quando teve aquela que iam trocar o Jean-Pierre do Grêmio pelo Veiga, Scarpa, eram os 4 eu jogadores. lembro dessa. Mas Lembra disso? Lembro. Era Veiga, Scarpa... Mais um. Lateral, Era o talvez? Rony? Marcos Rocha? Não, o Rony, era o Rony. Era o Rony, não era? Era o Rony. Olha que loucura. Pelo Jean-Pierre, né? Pelo Jean-Pierre, que na época... E era antes super badalado. antes do Veiga parar no Palmeiras, o São Paulo estava muito em cima do Veiga. E Pra aí- qualquer um dos dois seria bom também, né? Mas isso antes de tudo, né? Quando ele chegou no Palmeiras.